Deixa eu abrindo aqui. Opa. Pois nós vamos fazer um bate-papo também. Tá certo, com certeza, vamos sim. Eu convidei até uma amiga que faz um trabalho comigo de atendimento online, com mães enlutadas, com perderam filho por suicídio, de causas variadas. Eu acho que falar desse assunto é um assunto que a gente precisa falar, que nem o CVV, né? O slogan do CVV, fale daquilo que você está sentindo. E a gente Vamos, conversar aqui é terapêutico, né? com certeza, meu amigo. Bem, meus amigos, está chegando o nosso horário. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, na cidade de Petrópolis, do Rio de Janeiro. E hoje estamos recebendo o nosso companheiro Guilherme Azeredo, de Taubaté. E ele vem conversar conosco sobre esse tema suicídio, né? Nós estamos no mês de setembro, encerrando já setembro, que costuma se chamar de Setembro Amarelo, quando as casas espíritas, né, e outras instituições comentam, discutem temas relacionados com suicídio. E o nosso tema de hoje é a dor de viver, o suicídio e seu impacto nas famílias e entre os amigos. Tema bastante interessante, como disse o nosso irmão Guilherme, que precisa ser discutido, comentado, né? Muitas vezes nós temos um certo receio de falar sobre, como diziam os antigos, sobre essas coisas, né? Eu me lembro, eu sempre gosto de fazer essa comparação. Quando eu era adolescente, lá se vão bons tempos, eu tinha uma vizinha que uma parente dela, muito chegada, não sei se foi uma irmã, morreu de câncer. E ela dizia assim, não era só ela, a maioria, né? Ah, minha parente morreu daquela doença. As pessoas não falavam a palavra, mas morreu daquela doença. E o suicídio também tem um pouco disso, né? Muitas pessoas, elas têm, eu não sei se é medo, se é vergonha, que tipo de incômodo em dizer meu primo, meu filho se suicidou. Fica como um estigma, né? A gente sabe que esse ato é um ato milenar dentro da religião, né? Traz todo um estigma. Então, as pessoas ainda têm um certo receio de conversar sobre isso. É como se isso atraísse, isso trouxesse, né, um incômodo, ou até mesmo aquela sensação de eu não fui capaz de ajudar, eu não fui capaz de perceber, eu não fui capaz de impedir que o filho praticasse esse ato, né? Essa sensação de, não sei, fraqueza, de incapacidade. Então, as pessoas têm uma dificuldade realmente de falar sobre esse fato que acontece, né? Nós sabemos o quão triste é, mas que precisamos conversar sobre ele. Precisamos conversar, trocar ideias, né? Para tirar essa mística que existe, né? Em cima desse fato, e é uma forma de prevenção. Quando a gente conversa, a gente sente o outro, né? E podemos dizer que nenhum de nós está blindado contra algo, contra o suicídio, né? Ninguém pode dizer que eu nunca serei capaz de praticar um ato desse. Então, a gente precisa conversar sobre isso para adquirir aquele fortalecimento necessário. Mas antes de nós iniciarmos aqui, eu vou ler uma pequena página de um livreto para a gente fazer a nossa abertura, né, do estudo. Dia a Dia com Chico e Emmanuel. E esse texto de Emmanuel está no capítulo 147, que diz assim: atravessarás incólume sombras e lágrimas, tribulações e empeços diversos, se tiveres a coragem de conservar a fé, reconhecendo em todas as circunstâncias que nada somos,
Nada podemos, nada realizamos, nada temos e nada sofremos sem a devida permissão das leis de Deus. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, ao Mestre Jesus, que é o médico das almas, a Francisco de Assis, o orientador espiritual de nossa casa, aos espíritos amigos, rogando, Senhor, forças, ombros fortes, para que cada um de nós possa carregar a sua própria cruz com coragem, com determinação. Que o Senhor derrame, Senhor, sobre cada um de nós a sua infinita misericórdia, nos ajudando a buscar a nossa renovação espiritual, a nossa renovação moral, para que juntos possamos caminhar, buscando a nossa elevação, para que assim possamos nos aproximarmos de Ti o mais rápido possível. Rogamos também, Pai, que o Senhor abençoe e fortaleça todos esses nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que se encontram em sofrimento, Senhor, que se encontram abandonados, que se encontram desprezados, fracassados, caídos, que eles possam ser amparados, sustentados, consolados, esclarecidos, Senhor, para poderem se reerguer e reiniciar sua caminhada. E assim, envolvidos pelas bênçãos que caem do alto, te solicitamos que abençoe o nosso irmão Guilherme, para que ele possa trazer a sua palavra evangelizada, que irá nos ajudar a compreender melhor essas questões. E também te rogamos, Senhor, que abençoe a cada um de nós, e que cada um possa realizar a sua tarefa, essa tarefa que é aquela que é o objetivo da nossa reencarnação, que é trabalhar pela nossa evolução. Obrigado, Senhor, e ser conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Meu irmão Guilherme, você tem até 19h30, se precisar de mais 5 minutinhos, 19h35, para fazer as suas reflexões. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. A palavra está com você. Obrigado, Rose. Obrigado à Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, Núcleo Jesus Gonçalves, que já é a inspiração para nós de superação, da experiência da dor mais profunda das enfermidades carnais, mais que as experiências na Terra, faz com que a sublimação do espírito, de uma elevação como esse nosso irmão. Queria cumprimentar aqui minha irmã, a Rosana, de Caçapava, aqui cidadinha do lado, né? Está aqui conosco também. E a gente conversar um pouquinho desse mês que é uma data comemorativa no mundo inteiro, que vem nos lembrar sobre a importância de cuidar um pouquinho das nossas emoções, das nossas estruturas espirituais, a compreender um pouquinho o sentido da dor na nossa vida, né? Como o título está aqui, a dor de viver. Eu gosto de usar uma palavra do Divaldo, né? A alegria de viver. Mas a dor é um processo natural. E a doutrina espírita ela vem nos trazer uma visão diferente daquela que o Cristo também já trazia, só que não pôde falar de uma forma mais aberta. Quando ele vai falar das bem-aventuranças, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os aflitos, porque deles será o reino de Deus, ou seja, ele já está dizendo por aqueles que vivem uma experiência de dor, passam por experiências difíceis, crescem e aí conquistam esse reinado divino. Mas esse reino divino, ele não é um reino exterior, ele é um reino interior, como é narrado por Humberto de Campos no livro Boa Nova, né? O reino de Deus não é uma obra externa. O reino de Deus é uma obra divina no coração do homem. E quando nós conseguimos olhar a dor de uma visão um pouco mais ampliada, a compreender as possibilidades que nós temos de crescimento, ela então passa a ser um objeto, uma ferramenta de crescimento, não uma ferramenta de punição, que é bem diferente. Então, a dor, ela tem um sentido. Então, como a Rose leu o texto de Chico, né, a gente vai compreender que ninguém foge desse processo. Todos nós vamos viver uma experiência de dor. Nós, encarnados, que estamos aqui nessa sala também, já vivemos uma experiência de dor profunda.
Posso até dizer que em algum momento da vida, nós que estamos aqui, nós já questionamos se vale a pena continuar ou não. Quando alguém questiona e não tem esse suporte, e chega na vez de fato sair da vida pelas portas do suicídio, é porque a sustentação de vida, de fé e experiências não foi suficiente. Nós, de uma certa forma, olhamos para a fé raciocinada e analisamos os objetivos pelos quais estamos aqui e decidimos enfrentar. Então, compreendendo aquilo que nos chega como um processo de vazio existencial, crescemos com isso e continuamos. Logo vem outras experiências. Mas quando a pessoa tem uma dificuldade, um suporte de viver essa experiência e não compreender o sentido da dor, ela gera sofrimento. Então, o sofrimento podemos dizer que é a não aceitação daquilo que se vive. E aí ela fica cada vez mais difícil, principalmente nos tempos atuais, onde nós temos vivido relações extremamente superficiais e distantes. Quase não falamos das nossas dores. Quase não comentamos sobre aquilo que nós sentimos. E aí esse processo vai trazendo a gente ao isolamento de outras pessoas e de nós mesmos. Então a experiência é necessária. Joana de Ângeles vai dizer que nenhuma criatura humana que se encontra na Terra sem atravessar vez ou outra a noite escura da alma. Então nós vamos nos encontrar conosco. E gera dor, gera sacrifício, gera solidão. Então, quando nós não temos essa capacidade de ser resilientes, a gente pode sucumbir. Tem um poeminha, um texto de Chico que eu adoro, na verdade, de André Luiz, na psicografia de Chico, que é uma maravilha. Ele diz assim: a vida não cessa, é a fonte eterna. A morte é um jogo de ilusões. Então, antes de desaguar no mar, o rio tem que cumprir uma trajetória. Assim a alma humana tem de percorrer todo o seu caminho antes de chegar ao oceano da sabedoria. Morrer é um processo simples, como mudar de roupa, uma existência, um ato, um corpo, uma roupa, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. A ideia da imortalidade da alma, que Jesus já nos trouxe, e a doutrina espírita tem nos ampliado, é dizer para nós que a gente não consegue sair da vida. Como diz Emmanuel, quando ele diz que quando um suicida chega no plano espiritual, ele tem uma decepção profunda, porque ele viu que não foi possível matar a vida. Emmanuel vai dizer: você pode matar o corpo quantas vezes você quiser, mas você jamais vai conseguir sair da vida. Então, é preciso a gente refletir que o suicídio hoje é uma epidemia silenciosa. E como a Rosa falou no início, muitas pessoas têm até uma certa vergonha de dizer, de falar, de uma situação que viveu na família, ou uma dor que está vivendo. E o CVV, ele traz algumas estatísticas extremamente preocupantes. Que a cada 4 segundos uma pessoa tira a vida no mundo. 4 segundos. Então, até a gente terminar a nossa reunião aqui, você imagina quanto as pessoas tirarão a vida. No Brasil, é a cada 45 minutos. E o mais preocupante, o número de jovens de 12 a 25 anos que têm cometido suicídio. Alguns relatos no Japão de crianças de 9, 10 anos. E a gente vem se perguntar: que experiência essa criança teve
Aí a doutrina espírita que vai nos relatar, para a gente fazer uma análise sobre esse processo. Porque nós somos espíritos vivenciando uma experiência humana. Então nós trazemos conosco uma bagagem. E aqueles que cometem suicídio, na maioria dos casos, não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez. Ele tem aquela ideia fixa, como um relato que eu vi essa semana de uma jovem, estudando um pouquinho sobre o rastro de dor que o suicida deixa na família e nas pessoas que estão do lado. Porque se nós formos analisar, o ato do suicídio é até um ato de covardia contra a própria vida e contra as pessoas que estão do lado. A dor é tão intensa que ele não consegue imaginar isso. E essa moça, agora eu me esqueci o nome dela, ela falou que a mãe, ela tentou 8 vezes. E na nona, ela deu cabo da vida física. 8 vezes. E o primeiro sentimento que nós vamos ter é um sentimento de culpa grande. O que que eu fiz? O que que eu poderia ter feito? E até a gente esquece, meus amigos, que a gente tem um limite para tentar ajudar. Porque esse processo de construção interior, ele é individual. Mas essa vida moderna, eu tenho colocado um dos fatores fundamentais, até mesmo para o nosso distanciamento, é a forma como nós temos vivido e convivido em família. Não nos aprofundamos nas nossas falas de, por exemplo, que eu acho que a nossa geração, eu não sei se alguém passou de 40 anos aqui, se alguém passou de 40 anos, coisas simples que eu sempre digo, é uma prevenção ao suicídio, sabe? Palavras simples. A benção mãe, a benção pai. Como vai você? Dorme com Deus. O pai que cobra a criança. A gente está perdendo e estamos nos distanciando. E quando essa dor chega, a gente tem medo de falar, porque a gente não tem abertura. Então, por isso que, quando nós, por exemplo, vivenciamos uma experiência de proximidade com as nossas famílias, com os nossos amigos, quando a gente não está dando conta, e até mesmo nós, trabalhadores espíritas, eu não sei em Petrópolis, eu acho que aí é diferente, mas aqui na nossa região a gente também sente uma dor. Eu tenho que ligar lá para a Rosana para chorar um pouco. Porque a gente não é forte o tempo todo. Não dá para ser. E quando a gente expõe um pouco que está sentindo, a gente vai entender essa força. É essa mudança da psicosfera, da grande transição planetária que começou com Jesus. Saiba como sofrer. Por isso que no Evangelho, Kardec coloca no capítulo 5 o bem e o mal sofrer. Quando eu não estou suportando, quando eu não estou dando conta daquilo que eu estou vivendo, você fale. Mas tu entenda que esse processo é um processo que, de uma certa forma, vai te levar a outros patamares. Mas não desiste. Por isso que é importante falar. E se a gente se fechar cada vez mais, nós entramos num processo de solidão profunda. É claro, um processo depressivo, temos a depressão endógena, e que, de uma certa forma, como vai trazer a doutrina espírita, eu gosto de usar uma frase do Dr. Joaquim Murtinho, que escreve um tratado sobre saúde física e saúde mental, através das mãos abnegadas de Chico. Ele vai dizer que a saúde do corpo ele depende de uma harmonia espiritual. Então, toda enfermidade começa no espírito. E quando ela, de uma certa forma, ela vai é, se exteriorizar no corpo, a gente precisa cuidar do corpo. Daí o nosso cérebro ele passa a não produzir o que chama de hormônios da felicidade. A noradrenalina,
dopamina. Então, a gente precisa tomar medicação para produzir. Mas, normalmente, a gente tem buscado tratar as consequências e não as causas. Daí a gente vai tratando as consequências à base de medicação. Eu não sou contra a medicação, ela precisa. Mas que a gente busque a causa da nossa dor. E muitas vezes a causa dessa dor profunda pode estar lá na infância, um relacionamento que a gente não deu conta, não é? E mesmo aquela família que eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui já tiveram, eu conheço alguma família que teve algum problema, do caso de suicídio, que a maioria das pessoas estão mais próximo de nós. Porque esse rastro de dor, porque eu fico pensando assim, sabe? Eu acho que não há dor mais profunda na nossa família, nas nossas relações, que a dor de uma ausência. Ah, uma ausência. Quando a gente não tem a possibilidade de fazer alguma coisa, mas sempre nos traz a refletir como nós estamos vivendo e convivendo. Como que andam as nossas crises? Será que a crise ou a dor tem uma função assim na nossa vida? Como será que Deus permite? Porque também é a pergunta que se faz, por que que Deus permite a dor? Então são questionamentos que nas nossas casas espíritas e nos atendimentos, né? Nos atendimentos que a gente faz, como você também tem as experiências e os relatos que vão chegando, claro que nos comove. E ninguém fica isento disso. E sempre nos leva a refletir sobre esse nosso papel, esse nosso percurso, como nós estamos olhando para dentro da gente. Porque nós temos uma dor que está gritando dentro. E muitas vezes a gente não olha para ela. Ela está nos dizendo: olha, estou aqui. Muitas vezes aquela criança interior que está gritando lá dentro, pedindo ajuda. E a gente não dá conta disso. Né? Eu gosto de uma reflexão que traz Saint-Exupéry, escritor da obra O Pequeno Príncipe, que ele vai dizer assim: o que a criança que fui diria do adulto que me tornei? O que a criança que fui diria do adulto que me tornei? Eu vivi as minhas experiências, está faltando alguma coisa? Porque quando está faltando alguma coisa, esse vazio aumenta. Então, aquelas doenças chamadas doenças psicossomáticas, a somatização de pequenos problemas, vai se acumulando, é como o copo já está cheio, mais um pingo ele transborda. É nesse transbordamento em que a pessoa fica cego. E um ato impensável ela tira a vida. E a gente recebe um choque muito grande. Muito grande. São choques que até a gente que está nos atendimentos, a gente não sabe nem o que falar. E, na verdade, a gente nem tem muito o que falar quando vai consolar, por exemplo, uma mãe, um pai ou um parente de alguém que comete suicídio. A gente só tem que lembrar do Chico. A única coisa que eu posso fazer é chorar junto. Abraçar e chorar junto. Porque não é o momento de explicar, é o momento de falar os porquês. Eu acho que toda dor, toda crise, ela nos traz um olhar diferente de um caminho que nós estamos fazendo. Né? E como a gente tem vivido e convivido dentro de casa. A gente, cada um está na sua casa, com vários cômodos, e normalmente as portas estão fechadas, divididas por 1 metro de corredor, mas a gente é capaz de transitar nesse pequeno espaço para entender a dor do outro, ou se abrir para que o outro fale. E a gente nem percebe. E os sinais vão vindo devagarzinho. Com as crianças, por exemplo, ou um isolamento. Você começa a ver mudanças de comportamento.
até os extremos excessos de violência. Então, lidar com a dor do outro, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a dor que o outro está vivendo não é diferente da minha dor. Então, quando a gente troca as experiências, a gente se fortalece com isso. Eu queria ouvir também um pouquinho vocês sobre o que vocês já presenciaram. O nível de pessoas que, por exemplo, aí em Petrópolis ou aí no Rio, têm chegado à casa espírita. Eu queria, se a Rose me permitir um pouco, eu queria até falar que a Rosana fale um pouquinho dessa experiência de atendimento, que a gente tem vivido tanto tempo juntos, que é tanto tempo entre aspas, né, Rosa? 2 anos e meio, que começou na pandemia. E um caso em particular me chocou. Não sei nem se vale a pena relatar aqui. De uma pessoa que a gente atendeu num processo depressivo muito grande. E depois que a gente conversou com essa pessoa, né, com a família, ele cometeu o suicídio depois de 3 horas que falou com a gente. A Rosana me ligou e eu estava impactado e a gente ficou se questionando. Você imagina a família? Será que foi o atendimento? O que eu poderia ter falado? O que a gente poderia ter feito? É uma dor, uma ferida que se abre, que muitas vezes se prolonga por muitos anos, que vai replicando na família. E muitas vezes a família rotula. Ah, essa família tem uma pessoa suicida, o pessoal tudo lá meio doido. Ah, o pessoal lá. Então, a gente tem vergonha de falar, tem medo de falar, e nisso, essa dor silenciosa invade a nossa casa, a gente nem percebe. Os nossos filhos se cortando, que é uma forma de colocar para fora as suas ansiedades. Então, eu vou abrir aqui um pouquinho para a Rosana, contar um pouquinho dessas experiências, na visão dela, como ela tem visto. E depois eu queria ouvir um pouquinho vocês. Pode ser, Rose? Pode, boa noite a todos. Então, esse caso que o Guilherme citou, a gente percebe que a pessoa chegou no máximo, né, quando pedir ajuda, quando a família pediu ajuda, né? Então, e tem o livre-arbítrio, né, as escolhas. E a gente percebe o quê, né? A falta de diálogo é marcante, essa escuta é muito importante. A gente percebe que falar da imortalidade da alma não é um assunto comum e deveria ser, que é a coisa mais certa da nossa vida, né? A morte, falar sobre a morte é a coisa mais certa. As famílias não conversam sobre a morte, as escolas não conversam, a sociedade não conversa sobre a morte. Então dá esse impacto, né? Qualquer tipo de desencarne dá um impacto. Nós, né, que somos espíritas e estudamos a doutrina e travamos contato todo o tempo com isto, nós lidamos melhor. Mas a maioria não, por falta do diálogo, né? Mal conhece Sócrates, mal conhece Jesus, a família não apresenta, não vivencia, não fala de Jesus dentro de casa. Então, temos aí tantas famílias disfuncionais, né? Então, ou seja, a gente tem um panorama desse mundo de provas e expiações, da falta desse diálogo mesmo, né? Dessa busca pelo ser que nós somos. Como o Guilherme falou, né? Nós somos espíritos, estamos no corpo. A sociedade faz o inverso, né? Nós somos corpo que tem um espírito. Já começa aí, não é? Então, são, assim, questões, reflexões que nós temos que trazer para a casa espírita, trazer para casa, né? Na nossa casa, para o nosso lar. O nosso contato que a gente tem com o outro. Favorecer esse diálogo. Então, nós que trabalhamos com criança também, na evangelização, ou mesmo no campo profissional com criança, desde cedo já falar sobre isso, sobre a beleza da natureza, a riqueza que nós temos, né?
o poder da oração, do uso dela, como ela é importante. A gente vê assim que poucas pessoas falam e valorizam a prece, né? Ainda muitos ainda presos naquela prece ritualizada, daquela prece decorada, né? Sem esse entendimento, como é importante falar com Deus. Toda hora a gente fala com Deus, né? Com Jesus, sempre pedindo, agradecendo, né? Louvando a Ele. Então, assim, eu acho que falta muito diálogo a respeito disto, né? Então, nesses atendimentos que a gente atende, né, Guilherme, a maioria de outras religiões, nós temos muitos evangélicos que estão vindo para conhecer a doutrina, né? Se libertando, porque fazer assim, quebrar esse paradigma, porque todo um conhecimento enraizado, né, que vem de anos e anos, de repente você tem que cortar, não é um processo fácil para eles, não é, né? Mas ao mesmo tempo eles estão instigados porque querem saber, né? Porque nós somos seres espirituais, então eles querem, eles buscam, eles querem saber. Então nós tivemos que também fazer um grupo, né, semanal para trabalhar essas dores, e só mesmo atendimento a gente não daria conta, porque está vindo do Brasil todo, né? O online está propiciando isso. Hoje eu estava ouvindo o Jorge Larrat e ele falava assim que os cuidados que a gente tem que ter com a sociedade, e ele fala até do materialismo filosófico. Eu achei interessante porque ele distingue o materialismo religioso com o filosófico. E aí o quanto a gente está emergido, né? Quando a gente está dentro dessa sociedade tão consumista. E a gente vai querendo ter, e quando não consegue ter, entra muitas vezes em parafuso, faz muitas contas, e ali faz assim, tem tantos problemas posteriores, né? E colocando sobre isso. Ele comentou até sobre a tecnologia, que a gente, quando a gente faz bem uso, que bom, que nem nós estamos usando agora o recurso, né? E cada um na sua casa, em estados, cidades diferentes, aqui em conectado, que bom. Mas o cuidado, né? Que a gente está tendo com os jogos, as crianças jovens que usam muitos jogos, usa a mídia para outras coisas, não é? E que distanciam dos que estão perto. Eles chegam perto que estão longe e distanciam que estão perto. E é interessante isso, porque o jovem está acontecendo. Ele entra dentro do quarto, tranca a porta e fica ali. E a gente tem muito relato de pais que falam: meu filho ele fica lá no quarto, não quer saber de conversar com a gente. Por quê? Porque não teve esse hábito, como o Guilherme falou, do bom dia, boa tarde, bença mãe, bença pai, dorme com Deus. São pequenas, né, atitudes importantes para o nosso amadurecimento espiritual, né? É isso. Rose, Obrigada, viu? Carmen, obrigado, Rosana. É, sabe, a Rosana tocou num ponto interessante, né, que vem pessoas de outras religiões, que, como a doutrina espírita, ela é extremamente consoladora, muitas questões é assim, né? Porque muitas crenças, elas trazem o suicídio como algo que, como a Rose falou, né? Não posso falar da doença do câncer, é aquilo, né? Tem medo. Onde as religiões colocam o suicídio como um castigo punitivo, um castigo eterno. A pessoa não tem mais recuperação. E a doutrina espírita, ela vem nos trazer essa riqueza da vida após a vida. Que Deus é bondade. É claro que as consequências não são um castigo divino, mas é lei de causa e efeito que pela minha trajetória, pela minha consciência, eu preciso resgatar. São as leis evolutivas que nós precisamos passar, e todos nós vamos passar por isso. O primeiro é o arrependimento sincero. É que Ivone Pereira também vai trazer no livro Memórias do Suicida. Arrependimento sincero. Vai precisar passar pela expiação, por processos que você causou em si. Daí nós vamos entender que quando nós vemos, por exemplo, uma criança renascendo com um problema mental, Deus castiga? Não.
é a consciência que vem num processo educativo. Porque se eu olhar a vida somente pelos olhos materiais, eu não entendo. Só o processo reencarnatório nos permite compreender e entender a sequência evolutiva do espírito. Porque quando, por exemplo, um ser ele dá um tiro na cabeça, ele não mata só o corpo físico, ele fere também o seu perispírito. Ele está programando a próxima. Como nós estamos aqui todos os dias, já projetando a próxima encarnação com as nossas ações de hoje, da forma como eu estou agindo diante daquilo que vem me visitar, que eu já vivi experiências assim. E é preciso lembrar que a Gênesis já nos alertava desse tempo difícil com as nossas emoções. Como lá relata, na mudança da psicosfera do planeta, tempos de loucura, alto índice de suicídio. E nós estamos aqui, como espírita, mas como cristãos. Eu sempre falo, sempre tem uma porta de uma casa espírita aberta para você, ou um pastor, um padre, mas não deixa de falar da tua dor. Nós mesmos aqui. Deus não está te castigando. Ele só está te mostrando um caminho diferente. E quando a gente vence isso, é bom demais. Você transforma a dor em um degrau para subir um pouco mais alto. Ou você utiliza do trabalho, porque os outros são os espelhos. Como diz Emmanuel, o teu pensamento cria a vida que deseja através do reflexo de si mesmo. O que você deseja fazer com tudo isso que está nas tuas mãos? O que você está refletindo? É como ele dizia assim, olha, seja você, meu amigo, minha amiga, que seja a mão que acaricia, que enxuga a lágrima. Isso vai te trazer um fortalecimento gigantesco. E se a dor está te visitando, eu gosto de Cora Coralina, que ela fala assim, se você não está bem, faz bolo, planta rosa. E teve um dia que ela estava com uma dor profunda. Mas é Cora. Ela transformou em poesia. Então transforma também a tua vida em poesia. E sirva onde melhor você pode. Floresça onde você está plantado. Ela vai dizer assim, desistir, eu já pensei seriamente nisso. Mas eu nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas. Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Quem não lembra de Alcione no livro Renúncia? Esses espíritos renunciam à própria vida, suportam as próprias dores para servir. E por que a gente não vai ser diferente? Alcione diz assim, viver sem esperança é o maior de todos os males. Viver sem esperança é o maior de todos os males. Porque é aquela pessoa que está pensando em tirar a vida, ela perdeu a esperança. Ela perdeu um propósito. E Deus tem um propósito para a gente. E a gente tem que tomar um cuidado quando a gente se depara com uma pessoa nessas condições. Fica vigilante, trabalha, ora por ela. Mas chega um momento que ela vai precisar definir. E normalmente quem comete suicídio não é a primeira vez. Mas a providência divina vai dar um jeito de você evoluir e crescer. Vocês lembram de um caso, Rose? Não sei se você lembra de uma mãe que levou para o Chico um filho totalmente deformado. Ele só tinha os troncos.
sem braços, sem pernas. Chico, por que me Deus fez isso para mim? O que é isso, Chico? E Emmanuel vem relatar a história desse espírito. Se a gente não tiver uma visão espírita e receber um filho assim no ventre é castigo. Emmanuel fala, Chico diz para ela, é a bênção divina agir na sua família. E como a mãe vai entender que isso é bênção? Se não entender a proposta da reencarnação como uma proposta de evolução gradativa. Emmanuel relata 4 reencarnações à mãe. O teu filho é um suicídio. E ele não dá conta. Há 3 reencarnações atrás, era um jovem perfeito. Mas ele trazia uma dor tão profunda que ele se atirava da ponte. Retorna para outra encarnação. Faz a mesma coisa. Aí a lei de evolução começa a agir. Numa próxima ele vem sem os braços. Mas ele deu um jeito de ir até a ponte e pulou novamente. E a providência divina, ele não pode mais tirar a vida. Ele não tem mais condição. Então ele nasce num corpo extremamente dependente para que ele possa fazer o seu progresso evolutivo na vida física. Porque o corpo físico é como a prisão do espírito. Mas também um benefício maravilhoso para nós, não é? A vida também não é só dor. Olha que gostoso o rosto num friozinho diz, nós podemos tomar um café com pão de queijo. Não é bom isso. A vida também não é só dores, não. Mas nós que temos essa possibilidade e a bendita doutrina espírita nas nossas mãos, vamos trabalhar. Eu queria sempre dizer, tem hora que a gente está empolgado. E a gente tem limite para ajudar. A gente quer resolver, mas não é essa a função. Mas você pode aliviar uma dor. É como Jesus disse. Eu não posso tirá-la para você, mas eu vim para te aliviar. Então venha a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vou te aliviar. Mas é preciso beber e tomar e comer de mim. E a gente muitas vezes não quer. Não quer viver aquilo que o Cristo nos oferece, a cruz. Pegue e venha comigo. A cruz são essas dores que faz a gente crescer, que faz a gente ter experiências extraordinárias. O apóstolo Paulo tem uma frase que é um pouco até dura, ele vai dizer assim que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. Aqueles que estão passando por um processo de dor se oferecem desafio. Não, eu não quero. Quantas vezes na casa espírita nós estamos tratando uma pessoa com paz. E a pessoa fala assim, eu não estou melhorando. E aqui em Taubaté, Rose, a gente briga, tem hora, até os espíritos que estão dirigindo o trabalho, não sei se acontece isso. Eu falei, olha, a moça está vindo aqui já faz 6 meses, falou que está piorando o passo, o que a gente faz? O que eu vou falar para ela? Vocês têm que dar um jeito aí, meu Deus do céu. Daí a gente é meio ignorante, né? Eles olham assim para a gente e falam, ai meu Deus, não está entendendo nada. Oh, visão materialista. Mas de vez em quando eles vêm para ajudar a gente. Olha, filho, continua dando passe nela. Você não entendeu que essa dor é o remédio que ela está precisando? Cura ela que ela se mata. A dor é o freio. A dor é o freio.
Tem pessoas que vai curar, tentar curar cirrose hepática na casa espírita. E você briga com o espírito, não cura a cirrose, ele cura para você ver se ele não se mata bebendo de novo. Ele não tem condição de ter saúde agora. Que ele se mata, é o mesmo caso do menino com o Chico. Põe o corpo perfeito para ele, ele vai se matar de novo. Mas nem por isso nós vamos deixar de colher. E acolher as famílias. Acolher uma mãe. Acolher um pai. A gente falar do Evangelho é o nosso remédio. Infelizmente tem gente que não entende. Mudar um pouco o ambiente dentro de casa. E nós espíritas, a gente oferece a terapia do Evangelho no lar. Né? E eu ofereci para uma senhora o Evangelho do lar, que o lar estava meio conturbado. Esses lar que não pedem mais bênção, que não diz assim, como eu amo você, como você é importante para mim. Daí, normalmente, a pessoa vai reclamar depois de 6 meses, olha, mas o Evangelho, nós estamos fazendo Evangelho, mas não está dando certo. Daí você vai para a segunda fase da medicação. Agora é preciso viver. Agora você vive o Evangelho no lar. Daí vai ter mais resultado. Porque a gente é assim. A gente quer resultado rápido e não tem. Então, acho que nessas terapêuticas da nossa vida, a possibilidade que, como a Rosana colocou, da tecnologia nos colocar juntos aqui. Vocês, queridos amigos, estão distantes da gente aqui fisicamente, mas está conectado, que a gente sente a vibração. A gente dizer para as pessoas que podem assistir esse vídeo, que estão pensando em sair da vida, eu falei, meu Deus, não sai, meu amigo, não sai. Nós estamos aqui juntos. A vocês, espíritos que estão trazidos aqui para a gente conversar, você está vendo que você não conseguiu matar a tua vida, você matou teu corpo. Mas não se desespera, porque a bondade do Cristo é tão grande que ele colocou a própria mãe para cuidar das pessoas que chegam no plano espiritual, que saíram da vida pelas portas do suicídio. E nós vamos conhecer uma equipe bondosa que recebe esses espíritos, os servos de Maria. Os servos de Maria. E nós também podemos ser servos de Maria encarnados. Então, que a gente construa essa corrente amorosa do bem e possamos fazer a diferença onde a gente está. Queria abrir o microfone para vocês, quiserem fazer alguns comentários, também um pouquinho das suas experiências. Eu gostaria de comentar aqui uma coisa, Guilherme. Nós temos um parente, começando assim. Guilherme, Augusto Cury diz que o suicida, ele não quer matar nem destruir a vida, ele quer matar e destruir a dor. Né? A ideia é matar e destruir a dor. E eu tenho um parente, né? Uma parenta na minha família. Ela mora num estado bem distante aqui do Rio de Janeiro, é família simpatizante da doutrina espírita, e é uma jovem linda, que poderemos dizer tem tudo do ponto de vista material, além de ser uma jovem muito bela, muito bonita. Ela já tentou suicídio 6 vezes. E toda vez que isso acontece, a gente percebe o desespero dos pais. Ficam totalmente desesperados, porque a gente sabe, né, que uma hora vai acertar. 6 vezes. Ela deve estar com uns 22, 23 anos. E aí os pais correm, pedem oração para a gente, que sabem que temos a casa espírita, colocamos o nome, e realmente é muito dolorido, porque nós conhecemos a jovem quando era criança pequenininha, né? Mas a gente percebe que é uma dor muito grande que esse espírito carrega. 6 vezes.
é muito difícil. E quando eu vejo os pais, quando eles ligam pedindo oração, porque ela tentou mais uma vez, e eles não sabem o que fazer, né? Correm lá no estado onde moram, pela casa espírita, colocam o nome, internam, fica um tempo internada na clínica, sai logo depois novamente, né? Então a gente tem que orar muito por esses irmãos, orar muito, muito, porque é uma dor muito profunda e se espalha pela família, né? Imagina essa família, quanto sofre com essa situação. São dores, né? São experiências que vêm trazido ao longo do tempo, e a transição planetária tem trazido esses espíritos renascendo entre nós. E muitas vezes, não estou dizendo que é o caso, e parece que a família recebeu com tanto carinho, tem feito. E os pais muitas vezes ficam sem alternativas. E se questionam a culpa. Como a gente colocou, a gente tem limite para fazer isso. É a prece, é o estar do lado. É preciso fazer o tratamento, sim, né? Como colocou de Augusto Cury, nenhum suicida quer tirar a vida. Por isso, uma jovem dessa, se conhecesse um pouquinho do propósito da vida dela e da mortalidade, que ela não vai conseguir tirar a vida. Ela não vai conseguir. Você pode até passar o nome dela aqui para gente, que a gente tem um trabalho amanhã. Se quiser que os pais conversar um pouquinho, a gente também pode conversar com os pais. E Augusto Cury também lhe chama de SPA, síndrome do pensamento acelerado. A gente tem muitas vezes tanta informação que não serve para nada. E a gente precisa trabalhar os valores da nossa vida. Como eu falei, é simples. Cuida, aproxima e principalmente colocar para ela dessa imortalidade. É um espírito renitente. Não é a primeira vez nessas condições que ela tirou a própria vida. A experiência vai trazer para elas oportunidades, muitas vezes, desse exemplo do Chico, de um corpo deformado para não fazer mais isso. Com 22 anos, 6 tentativas é bastante coisa. A gente precisa tentar invadir a alma dela. E nós sabemos que tem muitos espíritos que, infelizmente, utilizam dessa fragilidade desse espírito para ainda incentivar. Tira mesmo a tua vida. Eles jogam baixo. Por isso que nós vamos estar junto nesses ideais, Rose. Pode passar meu contato pro pai. Né? E se a gente conseguisse falar com essa menina, né? E falar assim para ela, porque tem hora que eles não querem ouvir. Né? Falei, filha, é que nem Maria. Vocês lembram de Maria, né? Ela veio dizer assim sempre para a gente, né? Isso vai passar. A sua dor vai passar. A gente só não sabe quando, mas ela vai passar. É colocar para essa menina a esperança. Olha, filha, você pode mudar isso. Vamos trabalhar os dois lados. Vamos fazer o tratamento com medicações alopáticas. Para tratar o físico. E o paralelo, vamos tratar o espiritual também. É na busca de um sentido. Dá um propósito. Às vezes o propósito é mostrar uma visão diferente. Isso eu estou dizendo que não é fácil, que é fácil. É difícil. Porque a história desse espírito, se nós formos ver, são histórias e resgates difíceis. Como você colocou, Rose, vem numa paisagem que oferece todos os benefícios da matéria. Ela tem tudo, Tudo. do ponto de vista material, Sim. né?
E a gente vai ver. E a gente até questiona, por que que você é assim? É por isso que a gente está fazendo uma viagem. A vida física é um intervalo muito pequenininho. Cuidar. E a gente pode fazer isso. Talvez a gente não vai conseguir como a gente deseja, mas a gente vai amenizar. Rose, essa noite, como é que é o nome dessa menina, Rose? Eu, Oi? eu vou mandar para você o nome dela. Vou mandar o nome dela completo para você. É como se pensasse nela agora, você vai chegar essa noite, Rose. Você vai parar um pouquinho à noite para orar um pouquinho. Vai falar assim, eu queria pedir para o protetor da minha sobrinha. Eu quero encontrar com ela essa noite. Nós vamos conversar com ela. Daí você vai pedir para Maria. E esses meninos e servos vão com você. Para esse encontro ficar no campo espiritual sem interferência da matéria. Esse é o nome A dela. gente vai preparar ela primeiro. Até de ter a possibilidade de falar com ela fisicamente. E precisa preparar. Cuida dela à noite, onde o corpo físico está dormindo e o espírito está mais apto a receber essas vibrações. Fale assim para a mãe dela, a hora que ela estiver dormindo à noite. Levanta de madrugada. Fica na porta do quarto e diz, minha filha, nós estamos aqui. Você vai superar isso. Então, é para o espírito entender. Até há uma preparação para que ela sinta que é amada, sinta que o carinho, que o corpo não consegue entender, mas o espírito pode. E assim a gente vai tentando amenizando. Tá bom? Depois você me passa, tá bom? Vou passar assim. Nós vamos chegar até ela, você vai ver. Nossa, acho que eu falei demais, meu tempo acabou. Meus irmãos, eu quero agradecer muito a, ao Guilherme, que esteve aqui conosco essa noite, conversando sobre esse tema tão importante, né? Esse tema que toca o nosso coração, que nos faz refletir, que nos faz sofrer também, não é? Porque quando nós vemos uma situação como essa, nós sofremos juntos. Todas as vezes que a mãe dela me liga e fala, ai, por favor, reza, reza, porque a situação está assim, está assado, tentou mais uma vez, internamos, saiu da clínica, a gente sofre e fica o coração apertado, e é muito jovem, né? E a gente fica pensando, ah, meu Deus, porque a gente sabe que de tanto insistir, uma hora a pessoa acaba alcançando o objetivo, como você contou aquele exemplo, né? Uma pessoa que, se eu não me engano, foram 9 vezes, não é isso? E a gente não quer isso, porque a gente sabe toda a dor e sofrimento que envolve o espírito depois que ele alcança esse objetivo. A decepção é muito grande, porque o espírito quer matar a dor, mas ele não vai conseguir. E quando ele chega ao plano espiritual, nessa situação, como suicida, o sofrimento é muito grande. O sofrimento é muito grande. E sofrem todos, né? Sofre ele, sofre os amigos, sofre a família. Então, todos acabam sendo envolvidos nesse processo. Então, que nós possamos fazer muitas orações. E a partir do dia 2 de outubro, a nossa casa vai fazer um trabalho em toda primeira segunda-feira do mês. Um trabalho, um estudo, uma reflexão, esclarecimento sobre o suicídio. O nome é Projeto Todos pela Vida. Então, toda primeira segunda-feira do mês, às 17h30, nós vamos fazer um trabalho de esclarecimento, vamos conversar sobre isso. Todos estão convidados, eu vou divulgar se quiserem participar. Então, meu amigo, muito obrigado, foi ótima a conversa. Rosana, também, muito obrigado, né, por ter estado aqui conosco na Casa de Francisco de Assis, colaborando com esse nosso trabalho. E quando vocês quiserem, né, retornem, porque
Serão todos muito bem-vindos. Leve o nosso abraço, o nosso beijo no coração a todos os companheiros que trabalham com vocês, que realizam esse trabalho belíssimo, que é o trabalho de valorização da vida. Porque nós somos espíritos imortais e precisamos cuidar do espírito. Então, vamos encerrando o nosso trabalho, lembrando a todos que amanhã às 16 horas estaremos de volta para os nossos estudos. E eu quero pedir à nossa irmã Rosana para fazer a nossa prece de agradecimento. Rosana, por favor. Vamos lá. Nessa sala tão fraterna, onde circula aqui a paz, onde circula a busca pelo conhecimento, vamos agradecer ao Pai Maior por essa oportunidade. A Jesus, nosso mestre querido, e aos amigos espirituais que acompanham esse trabalho, esse momento, falando de dores tão profundas, que possamos doar um pouquinho das nossas energias para que esses amigos espirituais canalizem, encaminhem para esses irmãos mais necessitados do que nós, que sintam abraçados, aquele abraço de mãe, aquele abraço de pai, aquele abraço de irmão que ama. O bem-estar do outro é o nosso bem-estar. Quando o outro está bem, as energias emanam para o universo e todos nós somos beneficiados. Então, o desejo e a vontade que o nosso irmão esteja bem é profundo. Que esse amor, que essa paz também esteja em todos os lares dos irmãos aqui encarnados, trazendo luz, trazendo tranquilidade, serenidade para os enfrentamentos do dia a dia. Somos convidados às provas, somos convidados ao exercício, somos convidados a dar passos para a frente. Então, que possamos fazer as melhores escolhas, pensando não só na nossa melhoria, na nossa autoeducação, mas na educação do todo. Assim, Senhor, agradecidos por essa hora, pelas reflexões da noite, mas principalmente pelos bálsamos que recebemos, pedimos a permissão para encerrar mais esse encontro, mais esse estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, eu quero deixar aqui um beijo no coração de todos, rogando a Deus que nos abençoe, que tenha misericórdia de cada um de nós e que todos nós possamos continuar firmes, trabalhando para crescermos, para evoluirmos, para aproveitarmos bem essa reencarnação. Que Deus abençoe a todos nós. Um beijo no coração de todos. Prazer. Obrigada. Beijo, Prazer. queridos. Obrigado pelo convite mais uma vez, viu? Nos visitar. Boa noite a todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, Tchau, gente. Tchau. Fiquem em paz. Deus abençoe. Gratidão, Guilherme, Rosana. Tchau, No coração tchau. de vocês. Tchau. Tchau, tchau. Prazer. Eu vou encerrar aqui para todos, tá? Tchau, gente.